é o barulho de quando você fecha uma das gavetas do necrotério. Após fazer a inspeção em um corpo que havia pedido para ser averiguado pelo inspetor local da polícia. Você então estica os braços, um pouco cansado do seu trabalho à noite, e você vai conversando com o seu querido amigo, o zelador Jeffrey. Ele que está limpando o chão dessa área, que a propósito, uma sala fria, uma sala média para grande, retangular, com a parede, vamos dizer, oeste da sala, recheada de gavetas grandes, onde ficam os corpos do necrotério, e uma maca para estudos, onde há suas ferramentas. Você então, Logan, já com os equipamentos cirúrgicos, os equipamentos, né, que você utiliza no seu trabalho já separados, conversando qualquer coisa sobre Jeffrey falando sobre talvez os esportes, né, jogo de futebol do time local, qualquer outra coisa. E a noite parece passar bem tranquilamente. No entanto, você, Geoffrey, não é apenas um legista comum. Um legista que trabalha no turno da noite no necrotério de Nova Orleans. Você tem um monstro dentro de si, uma besta. E essa besta conversa contigo, lhe traz ideias, sussurra na sua mente, quase fazendo difícil distinguir o que é real, o que é ilusório. E essas vozes permeiam a sua mente. E principalmente quando você conversa com o zelador Geoffrey, que é aquele onde os hábitos são peculiares. Ele unicamente tem uma forma de conversar, tem um jeito de se vestir, de andar. Você conhece ele, conhece sua vida, conhece sua rotina, conhece seu humor. E isso aguça muito a sua besta. A sua fome, ela começa a fermentar dentro de você enquanto você conversa com o Geoffrey. E enquanto alguns sussurros pedem pra você matá-lo, outros sussurros pedem pra você protegê-lo, você não sabe muito bem a quem ouvir, apenas mantém-se neutro. Controla-se, pois sabe que ele é um dos poucos que ainda conversa com você. Ele ainda faz a ligação entre o mundo dos mortais e a sociedade dos membros. Pouco mais de meia-noite e 20, meia-noite e meia, quando você escuta passos vir em direção do corredor para a sua porta. Bum, 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 bum. Escutam bater na sua porta. Eu vou até ali e abro, devagarzinho. Quando você abre, você observa o Robert, o seu lacaio. Ele... Doutor, chegou Diga. mais um corpo. Agora, foi um pedido expresso. Dizem que ele ainda está fresco. Não sei dizer. Ele foi pego na pequena floresta ao norte, em Little Woods. E o delegado pediu pra você vê-lo. Chamarei ele aqui. Claro, estarei esperando. E ele vai em direção à saída pelo corredor. Isso daí foi após a conversa com o Jeffrey, né? O Não, zelador. você tá conversando com ele, tipo... Porque você Ah. trabalha no turno da noite, sei lá, madrugada, certo? Uhum. E aí, meio que vocês dois ficam meio que sem ter o que fazer, os dois ficam conversando. Qualquer abobrinha. Aí a conversa ela foi interrompida quando chegou este momento. Eu quero Eu saber... sempre tô com a mão esquerda coberta, tá ligado? Ou colocando pra dentro do jaleco ou do paletó quando eu tô conversando com ele.
Eu nunca deixo ela à mostra quando eu tô conversando com o Jeffrey. Uhum. Você oculta a sua mão. E o que você pensa quando escuta o aviso de que há um novo corpo? Eu penso que minha vontade vai ser saciada e eu não vou cair na tentação, nas vozes que dizem pra dilacerar o Bob Jeffrey, que está bem ao meu lado conversando sobre esporte comigo. Você olha para as gavetas do necrotério, elas que são feitas de aço, refletem a luz e uma dessas luzes você consegue ver a si mesmo. Você dá um sorriso, vê suas presas crescendo e depois se ocultando. E quando você olha para si, o que é que você vê? Eu vejo a melhor versão de mim. E como ela é fisicamente? Hum, Fisicamente eu sou igual. O que muda é o meu interior. E como é sua casca, aonde sua besta vive? Minha casca, ela vive num lugar escuro, calmo. Ela não fica muito. Geralmente ela não precisa ser mostrada, tá ligado? Ela não se mostra muito. Mas aí o que eu tava Eu consigo, perguntando é a eu tua consigo me aparência. controlar, eu consigo me controlar bem. Sim, então, consigo me controlar bem. Às vezes ela escapa em alguns sorrisos macabros, terminando alguma piada. Uhum. E quando você volta a si, tirando as suas vozes, quando você olha para esse reflexo, como você se parece? Como eu me pareço? É sua. Qual a cor do cabelo? Como é o cabelo, o rosto? É isso que eu tava perguntando. Ah, eu tenho um rosto Desde o pálido. começo a tua aparência, porra. Tu tá olhando no Não. espelho. Como é que é a tua cara, Espelho, desgraça? puta. Cara, é igual a foto que eu mandei. Meu cabelo é exatamente daquele jeito. Eu nunca mudo. Então, Ele eu sei sempre que tu tá mandou a extremamente, foto, mas é pra você ele descrever. sempre tá extremamente arrumado, aquele semi-tupete, extremamente liso. Eu passo gel. Eu tenho um bigode mustache extremamente arrumado, ajeitadinho. Cada pelo ali, ele é perfeitamente calculado na hora que eu fui pentear. Ele sempre tá. Eu sempre tô perfeito conforme a etiqueta. Eu ainda consigo ver por baixo no reflexo a minha gravata borboleta preta com algumas pintinhas amarelas no centro e um pouco do meu terno, que também é preto. Após alguns instantes, o barulho de novo vindo do corredor. E dentro de uma maca vem o seu criado, que seria muito formal chamar ele de aprendiz ou de assistente. Ele é mais do que isso. Talvez um objeto, mas pra você, ele é uma pecinha que você brinca. E junto com ele vem o inspetor Stewart. Cheguei. Boa noite, boa noite. Boa noite, Dr. Logan. Boa noite, inspetor. E ele vai saindo, ele vai chegando, ele tá com um sobretudo. Ele vai tirando o sobretudo, coloca sobre o braço dele, leva até uma mesinha próxima onde ele deixa qualquer outro acessório externo dele. Então ele se apruma, meio que olha pra cima, meio que passa a mão nos braços, percebendo que o frio que tá lá fora é quase o mesmo que tá aqui dentro. Afinal, tem que manter a temperatura. Ele... Olha, Logan. Isso daqui foi de emergência. Aparentemente em Little Woods, perto da zona florestal, um guarda achou um corpo de um garoto. Parece ter sido uma ferida de algum tipo de puma. Um leão da montanha. Alguma coisa do tipo. Algumas feridas bem graves ali. Gostaria que você desse uma olhada.
Fizemos investigações no local e a Guarda Florestal está avisada, mas temos que lidar com esse perigo. Precisamos também identificar quem é este garoto. Bom, a gente tá com você. Pode deixar comigo. Vou manter meu nível de excelência. E aí ambos vão em direção daria ao um- corpo. Ele vai em direção ao corpo e fica olhando o corpo enquanto você examina. O Jarp ainda tá aqui ou já foi embora? O zelador, quando começa os negócios, ele pega a vassoura dele e vai caminhando pra fora. Quando tá Quando trabalhando, ele ele não vai fica sair, aí. eu dou um toque assim no ombro esquerdo dele, estendo minha mão direita e falo: bom serviço, Jeffrey. Ele dá um sorrisinho feliz, levanta o polegar, e então ele segue tranquilamente pra fora. Fecha a porta e fica apenas vocês três e o defunto. Beleza, o defunto já tá na maca, né? Já. Ele tá coberto por aquele pano. Eu vou tirando o pano devagarzinho, Você vai de baixo tirando pra cima. de baixo pra cima, levantando as pernas e aí, por fim, o resto do corpo. Um jovem, o que parece ser um jovem adulto, lá pelos seus 20 anos, 20, 21 anos. Branco. Os olhos azuis, certo? Um pouco atlético, nada muito demais. Físico definido. Alô, o bot parou pra todo mundo? Parou. Eu não pausei nem nada. O bot deve ter bugado. Enfim. E o que não dá pra deixar de notar nele são marcas de garras no seu peito, profundas, rasgando sua pele. Quero que se você role um teste de... não tô nem no Roll20. Deixa eu abrir aqui o Roll20. Medicina e inteligência. Beleza. Você clica primeiro na habilidade e depois no atributo. Tem algum modificador? Não, o modificador não tem, a dificuldade é 2. Quatro. 4 sucessos. Uhum. Beleza. O bot desencanou mesmo. Deixa eu trocar. E eu acho que é o bot que tá bugado mesmo. Pronto. Vamos lá. Seu teste foi muito bom. Você analisa, pega um bisturi, corta, faz incisões, observa o interior, os órgãos, analisa, faz exame de sangue aqui no local, coleta amostras, todo esse tipo de coisa. E de lá você instantaneamente toma algumas conclusões, outras há de se pensar. Quando você observa essas marcas, nota que elas são extremamente profundas. Garras de algum animal fizeram isso. E não foram cortes limpos. Então não seria uma arma branca mesmo. Quando você observa também, há sinais de luta, de laceração, terra bastante no corpo. E o principal, quando você abre o corpo, nota que tem alguns órgãos faltando e que há uma quantidade anormal de sangue em excesso. Não só isso, você percebe que o corpo ele tem o rigor mortis, que é após um tempo o corpo ele
fica rígido. Só que é estranho que não combina o tempo. Parece que esse corpo é de um defunto de muitos anos. O tom da pele em si também foi emergencial. A chamada, será que ocorreu o encontro deste corpo? Mas parece que esse corpo daí já está morto há muitos e muitos anos. Por mais que o corte seja atual. Pra você não resta dúvida. Ele é um membro. Ou era um membro. Ah, eu quero procurar por sinais de possível. Esqueci o termo que usa pra vampiro chupando outro vampiro. De um corte pra vitae, tipo como se tivesse sido alimentado? Alguém tivesse É, o chupado sangue? negócio. É, o que é proibido. Diablerie. Isso. Não, isso você nota. Você nota que foi os ferimentos que causaram a morte. E falando nisso, você observa os ferimentos, meio que não entende muito bem. Quando você, claro, com a luva e tal, você toca nos ferimentos, na sua mente sussurros de gritos. Ah, não! Eles não! Ah! Você escuta gritos, diversos gritos quando você toca. Quando você tira a mão, os gritos eles cessam, mas começam a sussurrar um ao outro e você não consegue entender direito o que eles querem dizer. A única coisa que você consegue tirar disso é que há perigo. Muito perigo nessas garras. O inspetor vê que começa a suar frio, tá ligado? Quando você começa a suar frio, inspetor. Então, alguma coisa, Logan? Realmente. Espero que as equipes de busca consigam encontrar o animal que fez isso. Ele não é pequeno, ele é bastante grande. Pobre alma. Eu passo a mão assim no cabelo do defunto. Ele. Aí ele. Você nota que ele pega o celular dele. Espetou um pouco antiquado, ele pega um Blackberryzinho. Começa a olhar o SMS. E. Parece que o nome desse garoto era Lincoln Parker. Ele. Nasceu em 91. É jovem. Dizia que ele. Praticava hóquei à noite. E gostava de passear aos arredores. Nada muito demais e nada muita informação. Parece que notificaram a família, mas ele aparentemente era um órfão. Bom, Quando ele fala órfão, eu dou uma baixada de cabeça. Como se eu tivesse sentido, tá ligado? Eu fico olhando assim pra baixo um tempo. Mais alguma coisa, inspetor? não há muito o que pedir a esta hora. Sei que você deve estar cansado, todos aqui também. Depois faça um relatório que descobri, os exames que fizerem. Tentar conseguir detalhes, né? Do bicho que atacou ele. Bom, só isso, Dr. Logan. Eu tenho que ir nessa, há muita coisa pra fazer ainda. Eu estendo a minha mão direita, que eu tô trabalhando, né? Eu fiz o trabalho inteiro só com ela. Eu estendo assim pra ele. Não, antes eu coloco a mão por dentro do paletó, tiro a minha luva com a esquerda e estendo a minha mão pra ele. Ele tava com a mão nos bolsos, ele balança sua mão. Ele. Nos veremos amanhã. Ou hoje, sei lá. Boa noite, Dr. Logan. Boa noite, boa noite. Boa noite, E ele vai inspetor. saindo. Fica Quando apenas ele sai, você e o seu servo na sala. eu olho pra ele. O que você tá fazendo aqui ainda? Oh, desculpa que eu. Sabe como é? Dificilmente a gente vê meninos bonitos. Eu queria ficar observando ele um pouco mais, mas. Certo, senhor, eu vou nessa. Fico encarando ele.
E ele sai e fica apenas você e o corpo. Eu tiro a minha mão esquerda de dentro do paletó e eu começo a ajeitar os meus dedos. Que enquanto eu conversava com o Jeffrey, eu desloquei eles propositalmente. Ficava ajeitando e deslocando, ajeitando e deslocando. Pra tentar controlar a besta que fica falando na minha mente. Quando eu coloco eles no lugar, eu pego o corpo e eu vou empacotar ele. Uhum. Você começa a fazer o processo de, sei lá, embalsamar o corpo e tal, preparar ele. E Eu marco o rosto dele. você marca, memoriza o rosto dele, o rosto jovem. Pode tirar foto também. Não tem necessidade de foto, não. Muito bem. Você faz todo esse processo. Balsama o corpo com cuidado, delicadeza e precisão metodológica. E eu Após- coloco no local onde crema. Só que eu não vou cremar, tá ligado? Eu coloco uma anotação de que tá ocupado, que eu estou usando. E deixo assinado o meu nome. Pra ninguém abrir. E eu deixo lá dentro. Enquanto você olha o corpo, a sua mente começa a ficar mais aguçada. Aquela sensação que você sentia quando o Geoffrey ainda estava na sala começa a passar em você de novo. Começa a pulsar e apertar cada vez mais. Rola um teste de força de vontade, por favor. Beleza. É de resistência? Tem ali, é só clicar Willpower e Reroll. Ah, tá. Dice to roll. 0, né? Essa aqui é uma eu não entendi isso aqui. Dados pra rolar. Vou jogar Coloca com zero. 0. Ah, Aí, tu não rolou rolou 0 nenhum. dano. É. Tu tem 1, 2, 3, 4, 5. Rola com 2 dados. 2. Pô, muito bom. Sucesso. Sua fome, ela cresce. A propósito, tá com um dado de fome. Vou colocar ali, né? Padrão. Sua fome começa a apertar você, o monstro, só que você se controla. Então fecha a porta a gaveta dele. Só que sua fome, ela na verdade tem dois, tá? Um é o padrão, dois porque a fome desta noite. Você ainda precisa se alimentar. Você sente que a sua besta tá ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. Eu vou indo até a sala onde Jeffrey fica normalmente. Eu olho pro relógio, vejo que já tá tarde. E eu vou indo até a sala dele. Tem uma salinha onde fica tipo materiais de limpeza, sacos plásticos, tipo uma pequena despensa onde tem uma mesinha e 2 cadeiras. Jeffrey tá lá sentado, fumando cigarro, mexendo no celular. Eu passo distante a ele. Eu chego. Ele tá dentro da sala fechado, né? Eu vejo ele pelo vidro, né? Nem tem vidro, a porta tá fechada, a porta tá encostada na verdade. Ah, eu chego assim pelo vão da porta e eu falo. Jeffrey, já tá na hora de você ir pra casa. Ah, sim. Que eu tenho que fechar aqui, sabe? O senhor já terminou o trabalho? Já esqueceu do nosso combinado? Que combinado. Eu fecho no seu lugar e você vai mais cedo pra casa Ah, aproveitar. sim, verdade. Ah, sim, sim. Bom, ele começa a pegar o molho de chaves, entrega pra você, certo? Boa noite, doutor. Boa noite, Jeffrey. Ele vai caminhando tranquilamente pra fora. Tu vê que eu vou Sai. apertando a maçaneta vendo ele sair. Uhum. Aperta com a Tu vê, maçaneta com sem ninguém raiva. ver. Eu vou apertando a maçaneta. E aí, quando ele termina de sair, eu vou até
a sala onde fica guardado os corpos. Você retorna para aquela sala. Agora você com certeza está sozinho no local. Tá, Isso primeiro já vamos é resolver. 1 da manhã. Uhum. Eu vou até. Eu vou vendo nome por nome e eu quero o corpo de uma mulher. Você consegue achar. Tem sim um corpo, uma mulher de já meia idade. Você vê a ficha dela. Morreu de assassinada. Alguns tiros no peito. Ah, eu vou nos trabalhos que já foram concluídos, tá? Sim, os trabalhos já foram concluídos. Eu pego ela, coloco na Então, maca e vou antes de levando você até ir minha lá, sala. quando você vai passando, olhando as gavetas, a gaveta do Jovem desta Noite, quando você meio que olha pra ela, a sua mente começa a gritar: Ali! Ah! Gritos na sua mente de novo. Quando você olha pra aquela gaveta e se controlar de novo. Rola outro teste de força de vontade. Beleza. Quantos dados? De novo, 2. Um. Não existia força de vontade. Eu acho que você queira manter a sua disciplina de se alimentar daqueles casos que já foram concluídos e tal. Você não pode perder essa oportunidade. E principalmente o corpo sendo de um membro. Membro é vampiro, tá? Eu sei. Eu vou estar cometendo um bagulho que não pode, né? Não. Diabo é só quando ele estiver vivo. Ah, Ele morto já não adianta mais. E você sabe que um membro, quando ele tá morto, ao chegar o nascer do sol, o corpo dele vira pó. Vira cinzas. cara, já que eu me descontrolei, eu coloco ela na maca, vou até a, a parte de cremar, abro assim violentamente o negócio, estouro a tranca que eu tinha colocado. Eu pego, ele tá enrolado num saco, eu Hum. só puxo o saco, tá ligado? Você começa a Cai assim no rasgar o chão. saco. Não, eu nem rasgo. Eu pego assim, eu vou puxando ele, tá ligado? Vai Eu puxando. cravo as garras na cabeça do corpo e eu vou arrastando pelo chão Você vai arrastando, até a fazendo minha aquela sala. parte. Então, a sua respiração começa. Você não respira. Mas você começa a sentir algo dentro de você que vai crescendo quanto mais você puxa ele. E quando você olha para o ferimento dele, você consegue escutar. Você consegue escutar os gritos vindo cada vez mais, com medo, muito medo. E você Quando chega eu até vou sua sala. entrando, eu bato assim a maca da mulher que eu tô levando na porta, fazendo ela abrir, e aí eu já dou um grito. Robert, limpe o sangue! Fecho a porta, eu arremesso ele na pia, eu arremesso o corpo na pia e eu avanço nele, rasgando o saco. Você rasga, vê o corpo, você olha aqueles cortes, o sangue viscoso dentro daquela pele e você já não consegue mais se segurar. Eu começo a me alimentar. Eu pego assim, eu pego a minha unha, eu furo o umbigo dele, fazendo um círculo perfeito da rodela do umbigo. Eu pego como se eu estivesse pegando uma azeitona num palitinho, tá ligado? Com a unha, passo como se eu estivesse jogando uma moeda com o dedão, Sim, sim. e aí eu começo a tomar o sangue dali. Você começa a tomar aquele sangue frio, gelado, extremamente amargo, descendo pela sua garganta, para você fervilhar cada vez mais, todas as suas vozes gritando isso, feliz. Então você vai lambendo também os arredores e quando você chega na ferida, você sente um gosto diferente, um sabor diferente. Que tipo de sabor que tem na ferida? Alô? Certo? Você começa a absorver aquele sangue e um gosto diferente
cortar na sua boca. E então, você tava com os olhos fechados, você abre os olhos, e então você não vê mais à sua frente. Você vê terra. A floresta escura à noite. E você se correndo, se movimentando. Como se ele estivesse no meio da mata, correndo, no escuro. Apenas as sombras, formadas pela luz da lua, é o que você consegue identificar. E que atrás de você consegue perceber que o perigo tá chegando. O perigo tá se aproximando. O perigo tá crescendo cada vez mais. Quando você olha pra trás, você não vê nada. Pra frente, pros lados. Então quando você olha pra cima, um monstro enorme, extremamente enfurecido. Você mal tem tempo pra reagir. Então uma garra, parecida com metal, uma garra negra, rasga o seu peito, irrompendo de sangue. E você começa a gritar. Então você consegue identificar a criatura que você tá olhando. Ela olha nos seus olhos, as presas, o focinho, o pelo, começando a uivar. Então começa a cortar cada vez mais. Começa a cortar e então a visão apaga. Você acorda dessa visão meio que se afastando um pouco do corpo. Então você visualiza isso. Eu vou me afastando até eu chegar na maca, que é o que me impede de afastar mais. Eu seguro assim, eu abro um sorriso. Então foi isso que aconteceu com você. Trágico, trágico. Eu vou em direção ao corpo. Eu pego um bisturi. Porque nesse momento eu acho que meu frenesi já passou, né? É porque você se alimentou. Eu vou no bisturi e eu arranco uma das orelhas dele. E aí eu vou olhando pra mulher que tá na maca. Eu tiro o pano e eu vou fazendo incisões nela com a minha mão direita, enquanto com a esquerda eu vou comendo a orelha dele aos pouquinhos. Eu quero tirar o coração e o fígado dessa mulher. Beleza. O que você faz? Eu coloco em uma bacia, deixo um pouco do sangue dela cair dentro, costuro os ferimentos e eu me dirijo pro banheiro, levando o corpo junto comigo e a bacia. O corpo eu vou carregando. Eu encho a banheira, deixo ela preparada, água quente. Eu tiro as minhas roupas, entro, levo o corpo junto comigo e despejo um pouquinho de sangue na água. E aí, enquanto eu deixo o corpo na minha frente, tá ligado? Deitado em cima do meu. Enquanto eu vou aproveitando cada pedaço dos 2 órgãos que eu tirei, que era o fígado e o coração. E eu vou contando uma história. Uma história que... Eu conto a história da Cuca, tá ligado? Sim. Como se eu estivesse contando pra minha filha. E eu vou contando pro corpo, bem no ouvidinho, bem baixinho, enquanto eu vou mastigando, comendo o coração dela. Você vai se alimentando, se saciando cada vez mais. Enquanto isso, aquela imagem meio que vai se refletindo. E as vozes vão falando: Garou, 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 Garou. Cada vez mais, cada vez mais. Enquanto você termina de se alimentar. Quando eu termino, eu me certifico de que
o corpo, eu não, tipo, eu dou um banho no corpo, de fato, deixo escorrer a água ensanguentada. O sangue eu bebo da tigela. E aí eu dou um segundo banho no corpo, coloco ele na maca, levo de volta pro lugar onde ele tava e deixo ele lá de novo. Deixo fechadinho. E aí eu volto pra minha sala, Foi sem querer. olho pro corpo do cara e eu começo a levar ele pra banheira também. Você leva os dois corpos pra banheira depois de tempo. E quando você vai passando, você vê que o seu criado, o seu carniçal, ele já tá lá com um pano, lavando o caminho ensanguentado. Quando você sai da sala, ele já vai imediatamente limpar o resto, como se fosse sua sombra, limpando os seus rastros. Uhum. Eu consegui recuperar os meus pontos de Sim, fome, já tá tudo bem. sim, a tua fome, vamos dizer, nunca vai se reduzir a menos que um, porque a única forma Uhum. disso é você, tipo, se alimentar de alguém e matar essa pessoa. Aí você se alimenta a chegar a zero. Mas você se alimentar Uhum. normalmente, reduz até um, que é o mínimo. Uma pergunta. Hum. A mulher que eu me alimentei, ela atendia algum dos meus, como é que chama, dos meus gostos? Ah, depois tu escreve os gostos que o teu personagem tem, porque aí eu verifico, tá ligado? Não, em relação a aquele negócio que tu falou, Ah, tipo, ressonância. ressonância. Então, boa pergunta. Não sei se o corpo não tem ressonância. É. Cara, que dúvida. Eu diria que já que não, porque já faz um tempo que ela tá assim, então o sangue já é frio, então eu diria que ele não tem ressonância. Uhum. Eu fico na minha sala Ou se tiver, tipo, vendo, é muito fraca pra ter algum efeito, tá ligado? eu fico na minha sala vendo ele limpando. Eu fico ansioso, eu fico mordendo, comendo as unhas. E eu fico murmurando. Eu demorei demais, eu demorei demais. Maldito inspetor. Maldito. Se ele não tivesse aqui, se eu não tivesse ocupado com aquele corpo. Ah, perdi um corpo perfeito, talvez. Ele me paga, ele me paga. Enquanto com a minha outra mão eu tô batucando a, a cômoda, tá ligado? Uhum. Após um tempo, o seu criado ele retorna ao Robert. Ele está tudo limpo, meu senhor. Bom trabalho, Robert. E eu olho pra porta. Ele se vira e vai em direção à porta. E sai. Agora que eu tô mais calmo, eu tiro o meu terno, pego outro no meu armário, que eu deixo as minhas coisas, já que eu trabalho aí por muito tempo, então eu acho que eu já tenho, né, certas regalias. Hum. Eu troco as minhas vestes e aí eu pego meu celular e eu começo a procurar nos meus contatos pessoas com que eu poderia falar sobre isso. Membros, no caso. Pessoas não, membros. Você sabe que por celular não é, vamos dizer, uma boa ideia. Até porque isso é uma parada, vamos Não, dizer, da lore do. Não, é sério, é uma parada da lore do vampiro, que é tipo. Você usa o celular, cara, é muito. Tem muita chance da galera do FBI, tipo, sim, eu só descobrir. tô, tipo, procurando opções. Eu não vou, de Ah, fato, contatar eles então. pelo Não, celular. sim. É porque, por exemplo, há um lugar chamado. Vários lugares são chamados Elísio, que é onde os membros se encontram. Aí você pode conhecer, talvez, algum Elísio na cidade. Mas sim, você pode ter contato de algum outro membro. Porque eu Desses tenho, deixa aí, eu ver aqui, eu tenho tem um que status 1, eu acho. você conhece que é. Que pode ser muito interessante sobre. Hum.
Rodrigo, qual é o nome do seu gangrel? Ok. Eu acho que é Gilberto, velho. Gilberto, né? Gilberto Valentino. Perfeito. Ai, caralho. Rodrigo, tá mutado, Rodrigo. Ou ele mandou no chat? Deixa eu ver. Não, não mandou não. Não. Sei lá, o contato do Gangrel. Que ele justamente era um guarda florestal. Guarda florestal. Eu vou passando na lista imensa de contatos. É que eu paro bruscamente, eu olho, amplio, vejo a foto. É ele. Eu vou saindo da, do meu, da minha sala, que eu faço as operações. Falo, Robert, hoje você vai fechar o IML. E eu Ele. vou sair do IML. Sim, meu senhor. E ele fecha, não fala nada. Apenas termina quando você sai, você percebe que ele termina de limpar, de fazer algumas coisas lá dentro, desliga as luzes, ativa o alarme e fecha tudo. Isso daí você já indo embora, você nota que ele vai fazendo isso. Uhum. Se tem dinheiro, você pode ter um carro, com moto, o que tu preferir. Vai se deslocar. Porra, eu sou rico. Exato, então. Cara, eu tenho esse daqui, velho. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um Impala. Mandei no Vampiro V5. Uhum. Um Pronto, Impala perfeito. preto. Impala preto. Você entra nele e vai dirigindo por Nova Orleans. As luzes da cidade vão iluminando o retrovisor enquanto você segue por lá. Vai passando em frente a bares, hotéis, teatros, centros comerciais que ainda ficam abertos essa noite. E principalmente ao passar da periferia, aí que você vê movimento de pessoas. Há também, sabe aqueles bueiros que tem nas ruas e nas vielas tá saindo aquela fumacinha por causa do frio da noite. Uhum. Onde é que você vai? Cara, eu vou até um Elísio que eu conheço. Certo? Há um bar. Ah, sabe? Deixa eu ver aqui. Tem um no quarteto. No quarteto não. No quarteirão francês. Que se chama Pequena Ilha Tropical. É um bar com temática, obviamente, tropical, havaiana. Que lá onde é próximo de uma boate perto. Então muitas pessoas se reúnem lá. E que esse Elísio, ele é. Isso é algo que você sabe. Como você já foi introduzido à camareira e tal. Isso daí o dono, ele é um toreador que rege, que comanda este local, esse bar, que é ponto de encontro de alguns membros. Certo. Eu vou. Observações sobre Eu... Elísio. Dentro do Elísio não pode ter, tipo, porrada, briga, morte envolvendo os membros. Certo? Uhum. Tudo que for resolvido tem que ser resolvido fora. E é como se fosse um território neutro. Uhum. Eu estaciono, desligo o carro, saio, tranco. Tchuc, tchuc. Mesmo sabendo que se alguém ali quiser roubar meu carro, não é chave que vai impedir, né? Eu vou. E eu entro no bar. Vou caminhando lentamente e eu procuro algum membro que seja conhecido como o cara das informações, tá ligado? Hum, Um maluco que conhece todo mundo.
Ok. Mas quando você chega no bar e entra nele, aí a gente para a sessão aqui. Beleza. Então, o próximo prólogo será com o Gangrel. Aguardem.